Olá amigos, vamos para mais uma aula de Química e agora nós vamos trabalhar sobre unidade de medida e conversão, tá bom? Primeiramente trabalhando com massa e volume. O que vem a ser a massa? A massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Lembrando que o corpo é um pedaço da matéria e esse corpo pode ter muita matéria com muita massa ou pode ter pouca matéria com pouca massa. Então, essa quantidade de matéria determina o que realmente é a massa. Normalmente utilizamos instrumentos para medir a massa, como por exemplo a balança, tá bom? Que é a mais conhecida de todas. A unidade padrão de medida da massa é o quilograma. Pelo Sistema Internacional de Medidas, o quilograma é a unidade padrão de medida da massa. Algumas curiosidades sobre a massa. Até 2019, o quilo tinha como referência internacional um pedaço de platina irídio armazenado em Paris desde 1889. Então, pessoal, quando se falava em um quilo, é claro que você sabe hoje que um quilo você coloca numa balança e faz a medição de 1000 gramas, não um quilo. Mas o padrão do quilo internacional era uma peça de irídio, um pedaço, um instrumento, e ele era utilizado como padrão mundial do quilo. E o que aconteceu? Com o tempo, esse pedaço de metal ele foi sofrendo corrosão com o tempo e ele deixou de ter a medida de 1 quilo exato. Ele perdeu uma pequena porcentagem do seu peso. Então, com isso, foi necessário o quê? Mudar o referencial mundial da medida do quilo. Então, hoje se utiliza o Kimball, ou Watt, que calcula a massa através de um campo eletromagnético. Então, um exemplo hoje, nós podemos utilizar essa balança de precisão, que é a balança mais precisa que nós temos hoje. Então, hoje nós não temos mais o referencial que é o pedaço de platina que ficava lá em Paris. Hoje não, nós temos instrumentos de alta tecnologia como o Kimball, né, que mede aí o quilo de maneira exata, tá bom? Essa é só uma curiosidade. Vamos lá agora para o volume. O volume de um corpo é a extensão que o corpo ocupa, tá bom? O espaço que ele ocupa. A fórmula simplificada para o cálculo do volume é o que? O volume é igual ao comprimento vezes a altura e vezes a largura. Aqui eu tenho mostrando para vocês o cálculo do volume da pirâmide, do cone, do cilindro, do prisma, do cubo e da esfera, né? As coisas que vocês já estudaram no ensino médio, tudo bem? Volume, então, a unidade de medida do volume internacional é um metro cúbico. Então, o metro cúbico é a medida internacional padrão de medição do volume. Então, o volume é medido de maneira internacional através do metro cúbico. Em nosso cotidiano, nos laboratórios, podemos utilizar o litro. Vale destacar que a representação do litro é o L maiúsculo. E as suas subunidades, que é o ml, o mililitro, né? Ou microlitro e assim por diante. Vários instrumentos servem para medir o volume em um laboratório, por exemplo, o balão volumétrico, a pipeta, a bureta, a proveta. Eu vou gravar uma nova aula que vou falar um pouco de cada um desses instrumentos, tudo bem? A conversão de algumas unidades de medida, como massa e volume. Para fazer essas conversões, nós temos, por exemplo, aqui, olha, 1 quilo equivale a 1000 gramas, ou a 10 elevado a 6 miligrama. 1 grama equivale a 1000 miligramas, ou a 0,001 quilograma. 1 tonelada equivale a 1000 quilos, ou 10 elevado a 6 gramas. Através dessa base de cálculo, você pode calcular o quilo, a grama, o miligrama de qualquer coisa. Basta você utilizar uma regra de 3 simples, tudo bem? Para calcular o volume, nós podemos utilizar por base essa definição. 1 litro, ou 1 decímetro cúbico, equivale a 1000 ml, ou mililitros, ou centímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, através dessas definições, nós podemos o quê? Nós podemos calcular volumes e massas através utilizando uma simples regra de 3, tá bom, pessoal? Aqui nós podemos ter um exemplo de regra de 3 para calcular o volume. Por exemplo, olha, se eu tiver 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Mas se eu tiver um espaço com 42 metros cúbicos, quantos litros equivale? É bem simples. Você pega 42 e multiplica por 1000, dá 42 mil litros. Então quer dizer que 42 metros cúbicos equivale a 42 mil litros. Um outro exemplo aqui, temos embaixo 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Quanto que equivale 14 metros cúbicos? É só multiplicar 14 vezes 1000, 14
1000 litros. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Olá, amigos. Vamos continuar nossos estudos sobre unidades de medidas e conversões. Agora, temperatura e pressão. A temperatura, ela é a relação da capacidade que um corpo tem de transmitir ou de receber calor. Ela está diretamente relacionada ao grau de agitação das suas partículas. Isso quer dizer o quê? Quanto mais agitadas as partículas que compõem o corpo, maior será a sua temperatura. Quanto menos agitado, menor a sua temperatura. Então, a temperatura está diretamente relacionada ao grau de agitação de partículas. Para a medição da temperatura, utilizamos um instrumento, em especial o termômetro. Cada termômetro, aqui nós temos 3 exemplos de termômetros, utiliza uma escala. Essa escala é chamada de escala termométrica, tudo bem? Existem 3 formas de se trabalhar com temperatura, ou calculando a temperatura a partir de Fahrenheit, ou de Celsius, ou de Kelvin. Por exemplo, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, ou a 273 Kelvin, tudo bem? Aqui tem uma tabela de conversão das medidas termométricas, que você pode utilizar em qualquer momento da sua vida que você necessitar. Por exemplo, se você quiser transformar o graus Kelvin, ou melhor, transformar Kelvin em Celsius, basta subtrair 273. Se você quiser fazer o contrário, transformar o Celsius em Kelvin, aí você soma com 273. Se você quiser transformar o Fahrenheit, o Kelvin em Fahrenheit, você subtrai do Kelvin 273, multiplica por 1,8 e soma com 32. Agora, se você quiser transformar o Fahrenheit em Kelvin, você faz o quê? Pega o Fahrenheit menos 32 vezes 5 sobre 9 mais 273. Se você quiser transformar aí o Celsius em Fahrenheit, você faz o quê? Multiplica o Celsius por 1,8 e soma com 32. E se você quiser transformar o Fahrenheit em Celsius, você pega o graus Fahrenheit, subtrai 32 e divide por 1,8, tudo bem? Pressão. Quando nós falamos de pressão, logo vem à nossa mente alguns instrumentos do nosso dia a dia. Por exemplo, a panela de pressão, o medidor de pressão aí sanguínea também, a pressão sanguínea do nosso corpo, ou aí os pistões que compõem o motor de um equipamento, tudo bem? A pressão é definida pela razão entre a força aplicada sobre o tamanho da superfície de contato, ou seja, força dividido pela área. A pressão atmosférica é medida com um barômetro, inventado pelo italiano Torricelli. Torricelli foi a primeira pessoa que inventou um barômetro. Ele utilizou um instrumento de laboratório e ele conseguiu calcular aí a pressão a nível do mar. Nós sabemos que hoje a pressão a nível do mar, como está no instrumento aqui, mostrando a imagem, é 76 milímetros de mercúrio a nível do mar. Hoje nós temos nas indústrias vários instrumentos que medem pressão, entre eles o manômetro, que serve para medir pressão de fluidos, líquidos ou gases, tudo bem? A unidade internacional, o Sistema Internacional de Medidas, utiliza a medida Pascal como padrão para a medida da pressão, Pascal ou Newton por metro quadrado. A pressão atmosférica, como eu já falei anteriormente, ao nível do mar, é 101.325 Pascal, ou seja, 1 atm, ou seja, ainda 76 centímetros de mercúrio. Outras unidades usadas, então, para medir a pressão é a atmosfera, o bar, o PSI, que é a medida de polegada por libra por polegada quadrada, tudo bem? Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês uma tabela de conversão das unidades de pressão. Por exemplo, olha aqui, olha em cima aqui, ó. 1 atm equivale a 14,6959 PSI, que equivale a quase 1 kg força por centímetro quadrado, que equivale a 1 bar, que equivale a 760 ml de mercúrio, tudo bem? E a 101.325 Pascal, tá bom? E aqui você pode converter qualquer coisa através dessa tabela. Por exemplo, dá para converter aqui, se eu tiver, por exemplo, eu quero saber quanto que vale 0,98 bar em ATM, então 0,98 bar em ATM equivale a 0,96778 de ATM, tudo bem? Se eu tiver 1 bar equivale a quanto de milímetro de mercúrio? 1 bar equivale a 750 milímetros de mercúrio. E assim você pode utilizar essa tabela das diferentes formas que você precisar.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Olá amigos, vamos para mais uma aula de Química, agora sobre densidade. Bom, aqui tem duas imagens e a pergunta em cima: o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de ferro? Na verdade, os dois têm o mesmo peso. A diferença está no volume que os dois ocupam. Enquanto o algodão ocupa um grande volume em 1 kg, o ferro ocupa um pequeno volume em 1 kg. Por que isso acontece? Isso acontece porque o chumbo e o ferro, no caso, os metais, eles são mais densos do que o algodão. Por isso, 1 kg de algodão terá um volume bem maior do que 1 kg de ferro ou de chumbo. Bom? A densidade é uma propriedade específica. Ela permite, então, identificar as condições de cada material, em relação à pressão, à temperatura e às características dos materiais. Por exemplo, nós temos aqui a acetona. A densidade da acetona é 0,78 gramas por centímetro cúbico, enquanto da água é 1 grama por centímetro cúbico. O ferro tem 7,87 gramas por centímetro cúbico e o chumbo, que é mais denso, tem 11,3 gramas por centímetro cúbico. A densidade relaciona a massa de um corpo com o volume que ele ocupa. Lembrando que massa é a quantidade de matéria, a gente já viu isso em outra aula, e o volume é o espaço que o corpo ocupa. Para fazer o cálculo da densidade, usamos essa fórmula bem simples: massa dividido pelo volume. Então, a densidade é igual a massa dividida pelo volume. Por exemplo, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida da massa padrão é quilograma por metro cúbico, mas é muito comum também usarmos gramas por centímetro cúbico. Por exemplo, o chumbo ele tem a densidade que a gente já viu de 11,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água possui uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o óleo possui uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Por isso que se eu misturar chumbo com água e óleo, o óleo vai ficar sobre a água, porque ele é menos denso que a água, e o chumbo vai ficar no fundo do recipiente, porque ele é mais denso do que a água e o óleo. Tudo bem? Um exercício bem simples aqui, olha. Qual seria a densidade de um corpo com 6 kg de massa e volume de 0,5 litros? É facinho, é só você pegar 6 dividido por 0,5 dá 12. 12 o quê? 12 quilos por litro, seria a densidade. Essa aula teve por base a professora Shirley Correia. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá amigos, começando mais uma aula sobre ligações químicas, continuando a nossa disciplina aqui de Química Básica. Recordando a estrutura atômica, como que é formado um átomo, o átomo é formado da seguinte forma: ele tem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo nós encontramos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, tudo bem? Lembrando que são possíveis até 7 camadas eletrônicas. Isso quer dizer o quê? Nós temos o núcleo do átomo e tem a eletrosfera. A eletrosfera ela pode ter até 7 camadas, também conhecido como níveis de energia. E elas são representadas por letras K, L, M, N, O, P, Q. A primeira camada K, a segunda camada L, a terceira camada M, a quarta camada N e assim por diante, tá bom? Recordando então também, esses são assuntos que a gente está apenas recordando, são assuntos que a gente às vezes já estudou em outro momento da nossa vida. Nós temos então 7 camadas, cada camada equivale a um nível de energia. Então nós temos a primeira camada, segunda camada, cada camada equivale a um nível de energia. Em cada uma dessas camadas, cada camada ela suporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, na primeira camada, eu posso encontrar no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 18 elétrons. Na quarta camada, 32 elétrons. Na quinta camada, 32 elétrons. Na sexta camada, 18 elétrons. Na sétima camada, 8 elétrons. É claro que pode ter menos elétrons. Eu não posso encontrar mais. Esse é o número máximo de elétrons em cada uma dessas camadas. Dentro de cada camada, existem o que chamamos de subníveis de energia, que são subcamadas. Nós temos as subcamadas, os subníveis de energia S, P, D e F. No subnível de energia S, eu posso ter no máximo 2 elétrons. No subnível P, eu posso ter no máximo 6 elétrons. No subnível D, eu posso ter no máximo 10 elétrons. No subnível F, eu posso ter no máximo 14 elétrons. Lembrando que esse é o número máximo, posso ter menos elétrons. Aí, nós vamos entrar recordando também o diagrama de Pauling.
Lembrando que eu tenho 7 camadas, eu tenho um número máximo de elétrons por camada e eu tenho os subníveis. Então, na primeira camada, eu só tenho o subnível S. Então, eu tenho o subnível 1S2. Esse número 1 representa a primeira camada. Depois, na segunda camada, eu tenho 2 subníveis, o S2 e o P6. Esse número 2 que está na frente é o número da camada, a segunda camada. Tanto é que se vocês perceberem, na terceira camada é 3, na quarta camada é 4, e assim por diante. Se vocês somarem esses expoentes, que são a quantidade de elétrons em cada um dos subníveis, por exemplo, se você pegar aqui no subnível S, depois subnível P da segunda camada, 2 com 6 dá 8, que é a quantidade máxima que eu posso ter de elétrons nessa camada. E assim por diante. Se eu somar aqui 2 com 6, dá 8 com 10, 18, que é a quantidade máxima de elétrons que eu posso ter na terceira camada. Essa é a distribuição do diagrama de Pauli. Outra coisa que a gente vai recordar aqui, a camada de valência. O que é a camada de valência? É a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada, ou seja, a camada de valência é a última camada eletrônica. No caso do cloro, o cloro tem 3 camadas. A última camada do cloro, que é a camada M, eu tenho 7 elétrons, tá bom? Então, eu tenho 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, mas na última camada, quantos elétrons eu tenho? 7. Essa última camada é chamada como? Camada de valência, tudo bem? Recordando também aí, olha, o que é um íon? Qual a diferença de um átomo ou um íon? O átomo é quando ele está estável, o átomo neutro, ele não tem carga, mas o íon é quando ele tem uma carga. Se a carga for positiva, é chamada de cátion. Se a carga for negativa, é chamada de ânion. Então, eu tenho o cátion e o ânion. Tanto o cátion como o ânion são íons. Por que o cátion tem carga positiva? Porque se eu somar aqui, se vocês perceberem, esse elemento aqui, vocês percebem que eu tenho 3 elétrons e 5 prótons. Se eu tenho 3 elétrons e tenho 5 prótons, recordando que os elétrons são de cargas negativa e os prótons de carga positiva, então eu tenho 3 cargas negativas e 5 cargas positivas. Menos 3 com mais 5 dá mais 2, quer dizer que ele é um cátion, porque ele tem 2 cargas positivas a mais, ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Se eu olhar agora o ânion, percebe-se que tem 5 elétrons e 3 prótons. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 3 cargas negativas, 3 cargas positivas e 5 cargas negativas. 5 negativo com 3 positivo dá 2 negativo, quer dizer que ele é um ânion porque tem 2 cargas negativas. Mas existem ânions com uma carga, com 2, com 3, e cátion com 1 ou 2 ou 3. A gente chama de monovalente, bivalente ou trivalente, a quantidade de cargas que tem. Por exemplo, a gente pega aqui, olha, se a gente olhar esse exemplo aqui, olha, eu tenho o N-3, que é o nitrogênio com 3 cargas negativas. Então, ele é chamado de, a gente pegar aqui, olha, a letra A, tá aqui, olha, ânion trivalente. Ânion porque é negativo, trivalente porque 3 cargas negativas. Esse sódio com uma carga positiva, o que ele é? Olha aqui, um cátion monovalente. Mono quer dizer uma carga só, e cátion porque é carga positiva. E o O com 2 cargas negativas, com 2 negativos. Lembrando que aqui está um pouco desconfigurado, porque está em linha reta, mas o correto seria o expoente em cima. O oxigênio com 2 cargas negativas é chamado como? Ele é um ânion bivalente, porque tem 2 cargas negativas. O alumínio com 3+, um cátion trivalente. O cálcio com 2+, é o que? Um cátion bivalente. E o cloro com uma carga negativa é um ânion monovalente. Continuação, vamos lá. Por que os átomos se ligam? Que é a matéria que a gente vai entrar agora. Ligação química. Os átomos se ligam porque eles querem buscar estabilidade. Quando que um átomo fica estável? Quando ele tem a última camada semelhante à camada de um gás nobre. Então, quando a última camada dele é semelhante à camada de um gás nobre, o que é o gás nobre? É o grupo 18 da tabela periódica. Aí ele fica estável. Aí entra a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada mais externa, na última camada, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K, que é o exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio e outros elementos que têm apenas poucas camadas, ele consegue ficar estável com 2 elétrons só. Mas o hidrogênio. Tem outras exceções, não vamos pensar só apenas no hidrogênio nesse momento. Olha a estrutura do gás nobre. O gás hélio
tem 2 elétrons apenas na última camada. Mas os demais gases nobres, neônio, argônio, todos têm 8 elétrons na última camada. Quando um átomo qualquer ele adquire elétrons, ele ganha ou perde elétrons e fica semelhante ao gás nobre, ele fica estável. Tudo bem? Existem 3 tipos de ligação química. A gente vai aprofundar sobre isso na próxima aula. Tem a ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, há a doação, troca de elétrons. Na ligação covalente, existe compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, é a ligação entre 2 metais. Nesse caso, forma-se um mar de elétrons, que conduz eletricidade e calor. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá amigos, vamos para a nossa segunda aula sobre ligações químicas. Nós paramos na última aula nesse slide falando que existem 3 tipos de ligações químicas. Lembrando que aqui a gente está falando ligações interatômicas, né? Porque a gente pode ter ligação intermolecular, aí seria outro assunto. Mas aqui ligações químicas interatômicas, entre átomos, pode ser esses 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Lembrando que a ligação iônica há uma troca de elétrons, como está aqui, doação de elétrons. Na ligação covalente existe um compartilhamento de elétrons, quer dizer, 2 átomos ou mais átomos compartilham do mesmo elétron. E na ligação metálica existe uma possibilidade de um mar de elétrons, formar-se um mar de elétrons, quer dizer, vários elétrons livres, o que possibilita em uma ligação metálica a condução de eletricidade e também de calor. Aqui, de uma forma bem resumidinha, é claro que pode acontecer outras situações, mas de maneira bem resumida, eu posso dizer que uma ligação iônica é uma ligação entre um metal e um ametal ou um hidrogênio. Numa ligação covalente é um ametal com um ametal ou hidrogênio. E na ligação metálica, ligação de 2 metais. É claro que existem exceções, mas aqui a gente está pegando uma regra geral. Recordando, na nossa tabela periódica, nós temos aqui na direita, nessa coluna vermelha aqui, que é o grupo 18, nós temos os gases nobres, que eles não fazem ligações químicas. Por quê? Porque eles já se encontram estáveis. Lembrando a aula anterior da regra do octeto, já possui 2 ou 8 elétrons na última camada. Então nós temos ligações entre os metais, nós temos essa parte da tabela periódica, tá bom? Metais, aí tem os metais de transição interna aqui, interna e externa. E nós temos os ametais e aqui em cima o hidrogênio. Então a ligação entre os metais e ametais, hidrogênio e metais, hidrogênio e ametais é o que forma as ligações covalente e iônica. E a ligação metálica e ligação entre metais, tá bom? Continuando nosso assunto aqui, retomando o nosso assunto da última aula, a gente também falava da regra do octeto. O que é a regra do octeto? O átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando assim um gás nobre. Então, quando um átomo ele fica semelhante a um gás nobre com 8 elétrons na última camada, ele se torna estável. Regra do octeto. É claro que existem alguns elementos que ficam estáveis com 2 elétrons na última camada, como por exemplo o gás hélio, e nós temos outros na tabela periódica também que segue essa exceção, com 2 elétrons na última camada. E aqui tem a distribuição eletrônica das duas últimas camadas, das subcamadas. Então, quando termina em S2 e P6, 8 elétrons na última camada, ele se encontra estável. Aqui, retomando de novo a ligação iônica covalente, lembrando que a ligação covalente compartilha elétrons. Vocês podem perceber que esses 2 átomos estão compartilhando os mesmos elétrons. E aqui na ligação covalente há uma troca de elétrons. Você pode perceber que o átomo da esquerda doa elétrons para o átomo da direita. Tá bom? A ligação iônica, ou também chamada de eletrovalente, como o próprio nome já diz, é uma ligação que ocorre a formação de íons, tá bom? Se é ligação iônica, formam íons. O que são íons? São átomos com cargas elétricas. O que nós temos, nós lembramos na aula anterior, falava que nós temos os cátions e os ânions. Quando um átomo doa elétrons, ele forma-se um cátion. Quando ele recebe elétrons, ele forma um ânion. Então, a ligação iônica é formada por um cátion com um ânion. Nessa ligação ocorre uma atração entre os átomos de origem eletrostática, tudo bem? O átomo mais eletronegativo acaba tirando elétrons do átomo menos eletronegativo, tudo bem, pessoal? Continuando nosso assunto, a ligação iônica, então, a formação de íons. Vocês podem perceber aqui no caso do cloreto de sódio, sódio está doando um elétron ao cloro. O sódio tem um elétron na última camada. Se você pegar a distribuição eletrônica dele, é 2, 8 e 1. Então ele tem um elétron na última camada. E o cloro tem 7 elétrons na última camada.
Se o sódio doar um elétron para o cloro vai ficar com 8 elétrons na última camada, e o sódio também vai ficar com 8 elétrons na última camada, porque ele vai ter apenas duas camadas, a camada 2 e 8. Então aqui uma doação de elétrons, ligação iônica. Aí outra observação aqui das ligações iônicas é o seguinte: quando eu tenho uma ligação iônica, eu formo um composto iônico. Aí você pode perceber aqui, olha, eu tenho um cátion ligando no ânion, formando aí um composto iônico. Lembrando que quando dá a doação de um único elétron, a gente pode ser um elétron de valência, ou ele pode ter dois elétrons de valência, então ele pode ter cargas positivas 1, 2 ou 3, ou cargas negativas menos 1, menos 2 e menos 3. É claro, se o ânion tiver 7 elétrons na última camada, ele pode receber apenas um elétron. Se ele tiver 6 elétrons na última camada, ele pode receber 2 elétrons. Se ele tiver 5 elétrons na última camada, ele pode receber 3 elétrons do cátion. E assim, o cátion que tem 1 elétron na última camada pode doar 1 elétron ao ânion. O cátion que tem 2 elétrons na última camada pode doar 2 elétrons ao ânion. E o cátion que tem 3 elétrons na última camada pode doar 3 elétrons ao ânion, formando um monovalente, um bivalente e o trivalente, tá bom? Aqui é importante que existe uma regra para determinar o composto iônico. Por exemplo, se eu imaginar aqui, olha, eu tenho um alumínio. O alumínio é trivalente, porque ele tem a camada 2, 8 e 3, então ele pode doar 3 elétrons. Já o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada, ele pode receber 2 elétrons do seu cátion. Ele, a camada dele é 2, 8 e 6. Como é que eu vou formar esse composto iônico? É bem fácil. Se eu pego aqui, olha, o alumínio é trivalente e o enxofre é bivalente, então eu basta passar a valência do alumínio embaixo do enxofre, no índice do enxofre, e a valência do enxofre no índice do alumínio. Então fica Al2, enxofre 3. Então a forma molecular da ligação entre esse cátion alumínio e o ânion enxofre é Al2, enxofre 3. Ligação covalente simples. Então, como a gente já viu, ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Aqui, por exemplo, normalmente a ligação covalente, um dos exemplos da ligação covalente é a ligação entre dois hidrogênios. Então, você vê os dois hidrogênios se ligando entre si. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron na última camada, ele fica pareado com outro hidrogênio, formando então aí o H2 com 2 elétrons aí na última camada e fica estável. Lembrando que a regra do octeto existe uma exceção, que também alguns elementos ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Exemplos de ligações covalentes. Aí o ácido clorídrico, não é? O H e o cloro compartilhando elétrons, ficando estáveis. Aí a água, a molécula de água, o gás oxigênio, eu tenho o gás nitrogênio também. Então aqui nós temos o exemplo de uma única ligação, aqui duas ligações e aqui 3 ligações, tá bom? Ligação metálica, como eu falei para vocês anteriormente, os metais se ligam formando um mar de elétrons. Esse mar de elétrons fica com elétrons livres, o que possibilita aos metais a característica de condução de eletricidade e também condução de calor. Fica mais ou menos assim essa imagem com a animação, mostra os átomos ligados e os elétrons livres que podem conduzir então eletricidade e calor. Uma ligação metálica, um exemplo, quando há uma ligação metálica, formam ligas metálicas. O que são ligas metálicas? São a união de dois ou mais metais, podendo incluir também semimetais e não metais. Aqui eu não vou entrar nessa discussão de semimetais ou não metais, porque hoje nós trabalhamos na tabela periódica com metais e ametais, tá bom? Mas nesse caso aqui, existe uma tabela antiga, a periódica antiga, que falava de semimetais e não metais, que tem semelhanças, são um pouco semelhantes com os metais, mas não são metais, tá bom? De maneira bem resumida, nós temos aí a ligação iônica, transferência de elétrons, metal, semimetal ou ametal, ou hidrogênio. A ligação covalente, compartilhamento de elétrons entre um ametal, o hidrogênio, ou o hidrogênio, semimetal e ametal. E a ligação metálica, formada pela ligação de 2 metais. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá amigos, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Química, falando sobre equipamentos utilizados em laboratório. É claro que não vamos falar de todos os equipamentos existentes, porque são muitos equipamentos. Vamos falar dos principais que são mais utilizados no laboratório de Química, que pode ser que vocês encontrem no dia a dia de vocês, no exercício da profissão de vocês, tá bom? Mas por que nós utilizamos diferentes
equipamentos no laboratório? Porque cada equipamento tem a sua função. Então, como meio de segurança, nós temos que saber a função daquele equipamento para utilizá-lo de maneira mais correta, tá bom? Começando aí pelo tubo de ensaio. O tubo de ensaio é um equipamento muito utilizado mais no laboratório de biologia, mas também em química, é muito utilizado para reações em pequena escala, tá bom? Eles podem ser aquecidos nesse bico de Bunsen, que é uma chama, normalmente ligada a um gás, né? A uma estrutura de gás, é uma chama incandescente que pode ser utilizada para queima. Então, tem várias utilidades para o bico de Bunsen, mas, por exemplo, poderia fazer uma reação química em pequena escala dentro de um tubo de ensaio. Tomar cuidado ao aquecer o tubo de ensaio, porque se ao aquecer o tubo de ensaio tem que fazer movimentos circulares sobre o bico de Bunsen, porque senão corremos o risco de romper o vidro do tubo de ensaio. O segundo equipamento é o Becker, ou copo de Becker, que ele é muito utilizado. Nas minhas aulas de química é o equipamento que eu mais utilizo, né? É uma vidraria que eu utilizo em maior quantidade, porque ela tem inúmeras funções. Por exemplo, serve para reações químicas, dissolução de solução, reação de solubilidade, precipitação. Então tem várias utilidades e pode ser aquecida sob uma chapa de aquecimento, tá bom? Outro recipiente muito utilizado, o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele é um equipamento que pode ser utilizado assim como o Becker que a gente viu anteriormente. A diferença do Erlenmeyer para o Becker é que ele tem uma boca mais estreitada, um gargalo. Por quê? Porque evita respingos em caso de reações que possam ter aí, que podem eliminar alguma substância. Que pode correr uma corrosão, uma queima, então ele evita esse respingo, porque ele tem o bico afunilado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos para agora o nosso próximo equipamento. Vamos lá, balão de fundo chato e balão de fundo redondo. São dois balões que são utilizados. Percebe-se que o balão de fundo redondo, ele é utilizado como uma base para poder mantê-lo em pé, né? Porque senão ele cai. E o de fundo chato ele consegue ficar parado sobre uma mesa, por exemplo, uma bancada. O balão de fundo chato, como o balão também de fundo redondo, eles podem ser utilizados para reações químicas, que podem desprender gases, que podem ser eliminar gases, né? Que são voláteis. No caso, eles são tampados, né? Evitando assim que a reação tenha perca de gases, tá bom? Um outro equipamento bem básico aqui é uma balança semi-analítica, tá bom? Essa balança semi-analítica, ela pode ser utilizada para medições diversas aí, né? De componentes de massa sólidos ou líquidos não voláteis, tá bom? Ela mede uma precisão bem baixa de gramas, miligramas, microgramas, então ela permite várias análises de peso em estudo da massa, tá bom? E abaixo eu tenho a balança analítica, que é diferente da balança semi-analítica, porque a balança analítica ela tem essa cápsula, essa estrutura que deixa fechado o que está sendo pesado, o que está sendo calculado a massa no interior do recipiente. Qual que é a vantagem dessa cápsula que fecha esse ambiente? Ele impede que tenha uma perturbação externa, por exemplo, dependendo de uma estrutura que for fazer uma medição, se for muito pequena, o vento pode alterar a medição, né? Então, estando numa cápsula fechada, a medição é mais precisa do que a semi-analítica. Almofariz ou grau com pistilo e vidro de relógio. Almofariz e pistilo é utilizado para trituração. Parece aquela estrutura que a gente tem na cozinha de casa para moer, a gente utiliza para moer coisas da área de culinária. É bem parecido, mas essa é específica de laboratório, ela é feita de porcelana, né? E ela é bem resistente para fazer essa trituração e pulverização de sólidos. E o vidro de relógio, como o próprio nome diz, ele é um pouco inclinado, ele parece meio oval, né? É porque ela permite a gente colocar sobre ele algumas estruturas pequenas, né? Só que ele não pode ser aquecido diretamente aí numa chama. O balão volumétrico, como o próprio nome diz, ele parece um balão mesmo, né, de cabeça para baixo. Ele tem um medidor de volume. Esse balão, por exemplo, de 100 ml, ele tem uma marquinha que é exatamente 100 ml, para você fazer misturas e soluções em laboratórios, tá bom? Agora eu tenho a bureta. A bureta também é um aparelho utilizado em análise volumétrica, por exemplo, titulações. Uma bureta é um instrumento de medição e transferência rigorosa de volumes de líquidos, né? Eu quero fazer uma transferência de um volume específico de um recipiente para outro, eu posso utilizar uma bureta. A proveta graduada, ela é muito utilizada. Como a gente pode perceber, ela tem graduações, quer dizer, ela tem divisões em ml, tá bom?
Ela serve para medir e transferir volumes variáveis de líquidos. Não pode ser aquecida porque o seu vidro não é resistente ao calor. Tá bom? Pipeta graduada e volumétrica. Então tem duas pipetas. A pipeta é como se fosse um pinga-gotas, não? E aquela que é graduada, ela tem várias graduações que você percebe nessa imagem. Ela tem muita graduação em volumes bem pequenos. Já a pipeta volumétrica, ela não tem graduação, ela tem uma única marcação de um volume único, fixo. E a pera ou pipetador é a estrutura que é utilizada para você poder sugar e eliminar os líquidos que estão dentro da pipeta, tá bom? Condensador. Aqui tem uma imagem, na verdade não é real, né, do condensador. É uma estrutura bem simples, né, mas que é muito útil, porque ela é utilizada no processo de destilação, tá bom? A peceta. A peceta ela tem por utilidade o seguinte, normalmente ela é utilizada para limpar recipientes. Quando a gente utiliza o laboratório no final de uma aula, no final de uma atividade que a gente está realizando no laboratório, ela é utilizada normalmente para fazer essa higienização de outros instrumentos. O funil e papel de filtro. O funil é um funil simples, igual ao semelhante que a gente utiliza na nossa casa. A diferença é que ele é de vidro, né? E ele pode ser utilizado com esse papel de filtro, que pode fazer aí uma filtragem ainda mais em pequena graduação de algum composto, por exemplo, separação de líquido e sólido. O Kitasato, né? Esse instrumento tem esse nome estranho, né? Ele é utilizado para fazer uma filtração a vácuo. Vocês percebem que do lado aqui tem um tubo que é ligado é como se fosse um Eleymer com tubo. Aí você tira toda o gás que existe aqui dentro e deixa a vácuo e força a passagem do substância que está sobre o filtro, forçando a filtração a vácuo, tá bom? E aí nós temos também em cima o funil de Buchner, tá bom? Esse funil de Buchner, né? Ele é utilizado aí junto com o Kitasato para filtração a vácuo. E o último equipamento que a gente vai ver aqui é o agitador misturador eletromagnético, ou melhor, misturador magnético. Ele normalmente é utilizado com um peixinho, que é uma estrutura de ímã, que eu não coloquei na imagem aqui, mas é utilizado normalmente junto, uma barra magnética com um ímã, que permite a mistura de substâncias. Ele é muito interessante, bem legal, muito utilizado nos laboratórios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.